Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Olha, hoje a gente vai direto ao ponto. Sabe aquela hora em que a pressão tá lá no alto e a emoção toma conta de tudo? Pois é, a gente confunde muito isso com uma verdadeira direção espiritual. Sem perceber, a gente acaba caindo numas armadilhas invisíveis e fica aquela briga gigante entre agir por puro impulso ou ter obediência de verdade. Então a grande pergunta que fica martelando é: será que a intensidade de um sentimento é mesmo a prova de uma fé verdadeira? É super comum a gente achar que uma emoção muito forte, ou aquelas atitudes bem impulsivas, ou até fazer umas promessas gigantescas significam uma devoção super profunda. Mas será mesmo? Ou será que o nosso próprio coração, quando está super agitado pelo medo ou pela ansiedade, simplesmente nos engana e empurra para a pura precipitação? E para entender isso a fundo, o material que baseia todo o nosso mergulho de hoje é o livro A Armadilha da Fé Emocional, do Jailson Morgado. O autor traz umas ideias simplesmente essenciais sobre essa linha, que é muito, mas muito tênue e perigosa também, né? A linha que separa aquele impulso totalmente emocional de uma vida guiada por sabedoria e por uma direção clara. Vamos começar definindo o que o texto chama de fé emocional. É bem direto, na verdade. São aquelas ações que nascem bem ali, no calor do momento, sabe? Elas vêm de um impulso repentino, de um medo absurdo de perder algo, ou de uma pressa que nem faz sentido. Nada a ver com discernimento cuidadoso. E o mais interessante, e até um pouco assustador, é que o autor alerta que essa urgência emocional se disfarça muito fácil de um baita zelo espiritual. Parece uma devoção linda, mas lá no fundo é só desespero. Daí a gente chega num contraste bem importante. De um lado, temos a urgência emocional, que é totalmente impulsiva, movida pelo medo e por aquela ansiedade de garantir uma bênção ou forçar um resultado na marra. Do outro lado, temos a fé consciente. Essa aí exige discernimento, exige muita calma e, acima de tudo, saber esperar. O texto deixa muito claro que quando a gente confia só no que está sentindo, isso cria uma urgência tóxica de agir na mesma hora. Só que a verdadeira maturidade pede exatamente o contrário, uma pausa intencional. E na prática, olha só que loucura, essa urgência costuma criar tragédias. O livro traz a história antiga de Jefté para ilustrar isso. Funciona tipo assim, na hora 1 rola aquela emoção intensíssima por causa do desejo de vencer uma guerra. Aí no dia 1, com toda essa pressão na cabeça, bate o impulso de fazer um voto super precipitado, ele prometeu sacrificar ao divino a primeira pessoa que saísse da casa dele para recebê-lo. E o que aconteceu meses depois foi a própria filha, a única filha dele quem saiu. Vai te cortar o coração. O autor mostra que ninguém exigiu um voto tão extremo. Foi só a ansiedade humana tentando barganhar por uma garantia, o que acabou num sofrimento totalmente desnecessário. Isso leva a gente direto para um princípio central da obra. O autor cita a passagem de Oséias, que diz: "Porque misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos." O grande ponto de trazer essa âncora é justamente bater na tecla de que a sabedoria divina não fica exigindo sacrifícios apressados, radicais ou destrutivos só porque a gente está morrendo de medo de falhar. O que importa de verdade é a obediência consciente, é conhecer a si mesmo e ao divino. Fazer promessas gigantes sobre uma baita pressão emocional só serve para criar fardos inúteis na nossa vida. E temos mais um exemplo histórico no material que ilustra esse perigo direitinho, em 3 passos simples. É a história do rei Saul. Passo 1. Bate aquele medo esmagador de perder o apoio da multidão quando surge uma grande ameaça. Passo 2. Ele não aguenta a pressão interna e age na precipitação, oferecendo um sacrifício fora de hora, sem esperar a orientação certa. E o passo 3, claro, é a consequência direta. Ele perde exatamente o favor e a estabilidade que estava tão desesperado para proteger. O livro detalha muito bem isso para provar como é perigoso agir guiado por um medo que vem mascarado de zelo. Mergulhando um pouquinho mais fundo nessa diferença entre sacrifício e misericórdia, a análise aponta que, nesse contexto de fé emocional, o sacrifício é aquele esforço humano absurdo. É algo que não foi pedido por ninguém, feito ali no desespero só para tentar impressionar ou garantir uma resposta rápida. Já a misericórdia é o extremo oposto. É a liberdade incrível que vem de uma obediência simples, tranquila, constante. Sabe, é a diferença gigante entre carregar nas costas um monte de obrigações pesadas inventadas pela nossa própria cabeça ansiosa e a leveza de simplesmente seguir instruções claras e ter paciência. Bom,
E como é que a gente identifica esses comportamentos no dia a dia, né? Os sinais da fé emocional são super fáceis de notar. Rola uma falta de reflexão imensa antes de tomar decisões, votos que são feitos de forma totalmente precipitada e aquela sensação terrível de urgência constante, sempre tentando provar que tem valor. Em contrapartida, os sinais de uma fé madura envolvem saber dar uma pausa, aguardar os sinais certos para seguir em frente, ter paciência e sempre buscar ouvir pessoas sábias. É literalmente um mapa para a gente conseguir avaliar intelectualmente o que realmente motiva as nossas atitudes. E se a gente acha que só quem está começando tropeça nisso, o autor traz o famoso rei Davi como um baita alerta universal. Imagina só a dinâmica. No dia 1, uma paixão super intensa. Isso vira rapidamente uma ação impulsiva, cega e que destruiu muita coisa no dia 2. E o resultado? Não foi só um probleminha rápido ali na hora. Foi uma avalanche de sofrimento geracional que durou anos. O material foca demais nisso para deixar claro que até os maiores líderes e as mentes mais brilhantes podem ficar completamente cegos pelo impulso se deixarem a emoção engolir o discernimento. Mas olha só que contraste fenomenal o texto traz sobre usar a emoção do jeito certo ou errado. De um lado, a gente vê a promessa impulsiva de Pedro. No calor do entusiasmo, ele jurou que ia até a morte por suas crenças. Mas logo depois o medo tomou conta, ele falhou e negou tudo. Do outro lado, a gente tem o voto superconsciente de Ana. Ela estava carregando uma dor emocional absurda, gigante. Só que ela soube canalizar essa emoção e transformou as lágrimas num voto focado totalmente na obediência. A emoção nunca é a vilã da história, tá? O segredo é que ela deve ser só o combustível e nunca assumir o volante das nossas escolhas. E a grande sacada de tudo isso faz todo sentido com mais uma passagem central lá do livro de Provérbios, que diz: "Não te estribes no teu próprio entendimento." Esse ponto reforça totalmente o argumento de que a nossa cabeça agitada e o nosso coração, no meio de uma crise, não são nada confiáveis como guias. A força do que a gente sente no meio do furacão não é garantia de nada. A maturidade verdadeira pede que a nossa pressa seja sempre controlada por uma sabedoria que é infinitamente maior. Tá, mas e na prática, o que a gente faz com tudo isso? A obra traz 4 passos super acionáveis para a gente aplicar. Primeiro, pausar antes de fazer qualquer coisa. O silêncio é a melhor arma contra a impulsividade. Segundo, ouvir com muita atenção para buscar uma direção clara, em vez de sair presumindo as coisas. Terceiro, sempre priorizar a obediência e a paciência no lugar do impulso de querer resolver tudo de imediato. E quarto, refletir sobre as consequências que as atitudes precipitadas podem causar para todo mundo ao redor. Parecem coisas óbvias, né? Mas tentar fazer isso com a emoção fervendo, olha, requer muito treinamento intencional. E tudo isso deságua direto na tese principal do material. A verdadeira fé se encontra no silêncio da obediência. A liberdade espiritual real, aquela que liberta mesmo, não vem de ficar fazendo promessas dramáticas no meio do desespero ou de uma empolgação passageira. A paz de verdade acontece quando a gente finalmente consegue calar aquela voz inquieta da alma e escolhe agir com sabedoria, serenidade e com o pé firme no chão da clareza. Para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para levar para a vida. Diante de tudo que a gente analisou, a próxima grande decisão, aquele próximo passo importante, ele vai ser guiado por uma direção concreta e serena ou vai ser empurrado por aquela pressão medrosa e inquieta do coração, que quer tudo para ontem? Fazer essa distinção muda totalmente o jogo. Com certeza vale a reflexão sobre o que exatamente está pilotando as nossas escolhas agora. Muito obrigado por acompanharem mais este mergulho no conhecimento hoje. Até a próxima!